Boa noite a todos, graça e paz, amém, irmãos? Então, para a gente também é motivo de muita alegria, de um privilégio muito grande estarmos aqui conhecendo mais uma parte da nossa família, primeiramente a família de Deus, mas também a família Paz Church, espalhada pelo Brasil, não somente o Brasil, nossa igreja está representada em vários países do mundo, e aqui é um pedaço importante dessa família, vocês fazem parte disso, e nós nos sentimos realmente muito felizes de poder conhecer vocês, né? E a nossa igreja, através da sua liderança, pastor João, sua esposa, e nossos queridos amigos também, o Júnior e a Joleia, amigos lá de Santarém. Nós não somos de Santarém originalmente, né? Mas já somos de lá, fomos adotados por Santarém. Chegamos em Santarém há quase 5 anos atrás. Agora, em agosto, vai completar 5 anos que fomos enviados para Santarém. Nós passamos 18 anos em Macapá, que é a capital do estado do Amapá, que também tem uma Paz Church muito forte lá, enorme, com centenas de células. Nós chegamos em Macapá a ultrapassar a marca de 1.000 células há um tempinho atrás. E o pastor Acelildo continua lá, dando sequência no trabalho de Deus, com aquela igreja tão forte. E indo para Santarém, encontramos o Júnior e a Joleia. Eles já estavam se encaminhando para o sul do país, né? A Joleia estava em transição do distrito que ela liderava junto com o Júnior. O Júnior já estava em Foz do Iguaçu. Sim, a história, você deve conhecer um pouco da história deles, que chegaram até aqui. Mas são nossos amigos, irmãos. E realmente, não somente o pastor João agradece eles pelas conexões, nós também que viemos para cá agradecemos, porque vocês moram numa cidade linda, num estado lindo, né? Que todo mundo que vem aqui se apaixona, fica pensando se muda para cá ou não. A gente sai daqui sempre em dúvida, meu Deus, como é que a gente faz para mudar para lá? Será que dá? Aí quando a gente pensa, não, nosso chamado é para lá, deixa Deus dirigir. E eu estou com a minha esposa, queria que ela ficasse de pé. Minha esposa há 26 anos, Rejane. Nós viemos para cá para comemorar nosso aniversário de casamento. Nós completamos 26 anos semana passada, dia 6. Escolhemos o sul do país, Santa Catarina, para ter a nossa 26ª lua de mel. E a gente ama muito aqui. Para quem não sabe, eu já morei em Santa Catarina na minha adolescência, em Florianópolis. Meu pai era militar. Então, a gente morou 5 anos. Foram 5 anos incríveis, de 12 a 17 anos. Que eu tinha de idade, moramos em Florianópolis e realmente nós amamos muito essa terra, esse estado. E Navegantes agora faz parte do nosso roteiro. Todo ano a gente vem para cá. Aí já trouxeram o Sandro também. A gente fica, quando o Júnior enjoa a gente muda de apartamento, vai para a casa do Sandro com a Cristina. E todo mundo fica feliz e abençoado. Mas também nós viemos aqui para essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor e daquilo que Deus está fazendo e quer fazer através de nós. Aqui é uma reunião de liderança, e eu gosto muito de falar sobre liderança e de estar em reuniões como essa, tanto para ouvir como para compartilhar também. Nós temos aprendido de Deus algumas coisas a respeito disso há algum tempo. Já estamos na visão do MDA há 22 anos, porque nós entramos na Paz Church no ano de 2002, lá em Macapá, como eu falei. Então, nos apaixonamos pela visão, pelas células, pelo discipulado. Inicialmente, a gente não tinha nem ideia de onde Deus poderia nos levar com isso, né? A gente só queria ser cuidado como família, como casal na época. Nosso filho era recém-nascido, Lucas. E, realmente, o discipulado, a igreja em células, as células, impactaram a nossa vida de uma forma sobrenatural. Nós fomos criados na igreja, eu na Assembleia de Deus, a Rejane na Igreja Batista, mas somente nessa época, já tínhamos 20 e poucos anos de idade, acho que uns 26, 27 anos de idade, já casados, né? A gente conheceu a igreja em células, que era a Igreja da Paz, e também o discipulado. E assim, a gente não conseguiu mais se enxergar fora desse cuidado tão poderoso. E a gente nem imaginava que poderíamos ser pastores na igreja. Certamente a gente já tinha ouvido de Deus algumas coisas antes sobre esse chamado, mas
eu era militar, eu era oficial do Exército. Depois disso, eu fui para os meus empregos fora, meus sonhos profissionais. Eu sou formado em comunicação, então trabalhei com publicidade, dei aula em faculdades, mas sempre servindo a Deus. Mas eu achava que eu ia conciliar, né, o meu tempo de servir a Deus na igreja, no louvor. Fui líder de louvor, ajudei a implantar a mídia, né, que hoje é o Paz News, na nossa igreja, tão poderoso, todo lugar tem, é tão importante esse ministério hoje. Mas na época em Macapá não tinha nada, e a gente ajudou a implantar, mas sempre com a ideia de servir, nunca assim, pensando que a igreja pudesse me chamar, ou me financiar, ou eu ser um pastor da equipe. E nisso também nós estávamos liderando células, e quando a gente viu, as células foram multiplicando, foram crescendo, e chegou num patamar que a gente chegou numa encruzilhada, porque a minha vida profissional crescia para um lado, mas também o ministério crescia do outro. Se cruzaram de uma forma que eu não tinha mais tempo para crescer de um lado. Eu não tinha mais como crescer profissionalmente, ao mesmo tempo que eu crescesse ministerialmente. E foi o tempo que a liderança propôs da gente ficar tempo integral, e depois ordenaram eu e Rejane como pastores. E começou essa jornada dentro do ministério da Paz Church. E tudo que a gente está envolvido aqui, irmãos, é muito profundo, é muito lindo. E se Deus pôde contar com a gente dessa forma, eu tenho certeza que muito mais você, que tem muito mais capacidade, tem muito mais talento, tem muito mais, talvez, até profundidade nesse tempo das coisas de Deus. Eu creio que Deus pode usar você de uma forma que você nem imagina aqui nessa cidade. E em tudo que Deus quer fazer na sua vida a partir de agora, só quem recebe, crê nisso, diga amém. Em nome de Jesus. Deixa eu abrir aqui minha apresentação para a gente poder seguir aqui na palavra de hoje. Nessa noite, amados, eu quero falar sobre atualização. E o tema da minha palavra é aperte o F5 e atualize-se. Só deixa eu achar aqui, que eu mandei para o Júnior. Eu estou com o iPad aberto, mas a minha internet falhou e não está abrindo mais. Rapidinho aqui, deixa eu me organizar. Aqui, se vocês conseguirem. Pede me ajuda mais. Mas já estou ok aqui, está aberto aqui no meu celular. Repita comigo assim, diga, aperte o F5 e atualize-se. É uma linguagem da informática, né, embora não seja a minha área. Eu gosto de tecnologia, mas não sou tão profundo em tecnologia, mas quem sabe basicamente o Windows, pelo menos, né, tem um computador, um PC em casa, sabe que a tecla F5 é a tela de atualizar. Então, normalmente, quando o sistema começa a ficar meio lento e você não consegue usar outros softwares junto com aquele que está aberto, a primeira coisa que tem que fazer é apertar o F5, vai atualizar a página e pode ser uma solução para você dar prosseguimento nas suas tarefas, se você estiver usando o computador. Então, a ideia é essa, a ideia é de se atualizar. Abra sua Bíblia, então, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um texto conhecido do apóstolo Paulo, a maioria de nós conhecemos de forma decorada esse texto, mas eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que tem assim uma forma bem interessante da gente entender esse texto. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo escreve assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, na versão mais convencional, a Bíblia fala, esse mesmo texto, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos a nossa mente através da renovação dela. Para quê? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem viver plenamente a vontade de Deus? Diga amém. Eu sei que todos nós queremos viver a vontade de Deus. Eu sei que todos nós entendemos que o melhor para as nossas vidas é conhecer e viver a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. E sem dúvida também, obrigado, pastor. E sem dúvida também, essa é a vontade de Deus para nós.
Porque Deus quer o nosso bem, Deus tem planos maravilhosos para nós. No Salmo 139, esse texto é muito lindo, o salmista Davi, ele escreve que antes de nós sermos uma massa informe no ventre das nossas mães, o próprio Deus já havia escrito um livro, não é uma página, não é uma frase, não é só uma palavra. Deus havia escrito um livro que é a nossa biografia, ao nosso respeito. Um livro sobre mim, um livro sobre cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Antes de nós sermos gerados por nossos pais, antes de estarmos no ventre da nossa mãe, Deus tem um plano para nós, e o plano dele é maravilhoso. O profeta vai dizer que os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal. Que os pensamentos de Deus são maiores que nossos pensamentos, assim como o céu é distante da terra. Então, nós teremos vários textos bíblicos nos mostrando o como Deus quer que nós tenhamos uma vida plena aqui na terra. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10, né, que o que Ele tem para nós é a vida e vida em abundância. Uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de progresso, de crescimento, de conquistas. Ao contrário de Satanás, que é representado pelo ladrão, que veio somente para quê? Para matar, roubar e destruir. Então, tudo que é superficial, tudo que é raso, tudo que é de derrota, tudo que é de fracasso, tem a ver com o ministério diabólico, o ministério satânico, o ministério de Satanás. É do diabo. Tudo que tem a ver com sucesso, crescimento, avanço, conquista, coisas grandes, tem a ver com essa vida abundante que Deus prometeu para nós. E eu não estou falando de dinheiro somente. Dinheiro faz parte, é um dos elementos do pacote. Eu estou falando de ministério, estou falando de chamado de Deus, estou falando de tudo que você colocar a tua mão, ser crescente, ser poderoso, ser frutífero. Né? João 15, né? Jesus também fala sobre isso. Quando nós estamos ligados à videira verdadeira, somos esses ramos ligados, o que acontece? Nós vamos dar frutos. E o nosso fruto vai permanecer. Todos nós fomos chamados para frutificar. Todos nós fomos chamados por Deus, sabe, para produzir coisas importantes, coisas grandes. E no ministério não é diferente. Então, quando nós ligamos essa vontade de Deus com a nossa vontade de viver plenamente a vontade de Deus, né, como nós vimos lá em Romanos 12, 2, existe um caminho para isso. E qual é o caminho? O caminho tem uma via desse caminho que se chama o quê? A atualização da mente. A renovação da mente. E amados, normalmente nós, os seres humanos, temos dificuldade com atualizações, dificuldade com mudanças, mudar de rota. Toda mudança traz desconforto. Toda mudança vai nos levar para uma área, sabe, que nos tira daquele conformismo, daquela área que nós gostamos de estar bem acomodados, vai mexer com nossos gostos, vai mexer com desejos nossos, vai mexer com convicções nossas, né, com aquilo que nós acreditamos que era o melhor para nós. Toda mudança vai gerar desconforto, mas as mudanças são necessárias quando nós estamos dispostos a nos atualizar. E o texto diz: se a gente quiser viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, nós vamos ter que passar por esse processo de renovação da mente. Quantos podem dizer amém? Eu quero ler 3 frases, na verdade, eu queria pedir até a participação. Se tiver pessoas aqui no meio que gostam de participar, que tem a voz bem forte, volume alto, eu vou pedir para a gente ler o próximo slide. Tem 3 frases sobre atualização de John Maxwell. John Maxwell é um dos maiores treinadores de líderes do mundo, é um pastor, mas também é um treinador de líderes corporativos, um dos maiores do mundo, escritor, best-seller na maioria dos livros, e ele fala sobre atualização. Então vamos participar? Eu sei que está transmitindo, não sei, mas eu vou pedir a participação de vocês para a gente ser mais interativo aqui. O primeiro voluntário para ler a primeira frase, por favor. Sem brigas, um de cada vez. Pode mandar ver. Amém. Segunda frase, segundo voluntário ou voluntária. Continua aqui, fica com a terceira logo. Fica na agulha aí. Pode continuar.
Obrigado. Vai lá, irmãozão. Então são frases do John Maxwell a respeito da necessidade do líder se atualizar. Se a gente quer manter essa igreja, não estou falando da igreja ministério, em crescimento para os dias de hoje, amados, nós estamos num tempo em que a sociedade, por causa de tudo que acontece ao nosso redor, muda rapidamente, numa velocidade que a gente não tem como calcular. E nós, sem abrir mão, é claro, da essência da palavra de Deus, das verdades que são insuperáveis e imutáveis da palavra de Deus, mas as outras coisas, a forma de fazer, de se relacionar, de aplicar tecnologia, de conversar com o público atual, de conversar com os jovens, adolescentes, de tratar crianças na igreja, de liderar o povo de Deus, a gente precisa aprender a se atualizar. Eu comprei um livro ontem no shopping lá em Florianópolis, em São José, na verdade, que é do Tony Robbins. Tony Robbins é um dos maiores coaches do mundo, e é um livro sobre saúde. E eu li só as primeiras páginas também ontem à noite desse livro, e ele fala dos avanços da tecnologia em prol da saúde. E o que eu li são coisas que eu não tinha ouvido falar ainda, das descobertas e do avanço da tecnologia que vai curar muitas doenças que estão matando pessoas hoje e não tem mais solução. Ele fala rapidamente lá sobre uma coisa que eu li nas primeiras páginas, que alguns anos atrás havia um projeto chamado Genoma, que é para trabalhar com células-tronco e traz muita solução para doenças incuráveis. Então, há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, eles achavam que na velocidade que a tecnologia estava naquele tempo, iria levar 700 anos para eles terem resultado adequado e realmente mensuráveis e aprovado pelos órgãos que controlam a medicina para curar algumas doenças. Mas por causa do avanço da tecnologia que existe, dos nossos celulares, dos computadores, dos microchips, dos nanochips, eles agora conseguem avançar, né, avançaram em 7 anos aquilo que seria 700 anos de avanço. Então isso mostra que o mundo está em alta velocidade. E a igreja, amados, não pode ficar para trás. Nós não abrimos mão, é claro, das coisas essenciais da nossa vida com Deus, da seriedade da palavra de Deus, do arrependimento, do nome de Jesus, do sangue de Jesus, de confessar Jesus, de uma vida de santidade, de separação, de cuidar das pessoas, do discipulado, das nossas reuniões locais, da igreja, da comunhão entre os irmãos. Mas a forma da gente fazer, a gente precisa atualizar nossa mente. E se nós quisermos viver o que Deus tem para o nosso tempo, essa equipe de liderança tem que estar unida com a sua liderança, que está em busca também dessa atualização, junto com outros líderes que estão acima dele. Para quê? Para que juntos vocês possam viver o que Deus tem para esse tempo. Para que a igreja seja consistente e relevante nesse tempo. Quantos creem que isso faz parte e é esse tempo para agora, para navegantes? Diga amém. Glória a Deus. E, amados, nessa questão, né, de atualização, eu estava pensando, na verdade, essa palavra que eu estou ministrando para vocês, é a primeira vez que eu ministro ela, mas nasceu de eu pensar numa frase que eu comecei a questionar, uma frase que eu ouvia muitos líderes falando, eu ouvia essa frase sendo falada na igreja, inclusive. E a frase é: o time que se ganha não se mexe. E eu ouvia muitos pastores falando isso: time que se ganha não se mexe. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu comecei assim, claro, sem desconsiderar a forma de quem falava isso, pensar, porque existe uma certa lógica nessa questão, até certo ponto, que o time que está se ganhando não se mexe, mas por outro lado, eu entendi que não é uma verdade absoluta, que existem motivos também para dizer que time que se ganha, em alguns momentos, tem que mexer. A gente não pode se acomodar ou ficar sentado em cima de uma vitória. Na verdade, a gente vai viver de vitória em vitória. A vida do crente, a vida da igreja é vitória. O fato de vocês estarem, por exemplo, nesse lugar, eu achei lindo o prédio, muito bem cuidado, estão, certamente eu não conheço a cidade, mas pode ser que seja uma boa rua, bem localizado, é adequado para esse momento, mas você não pode pensar que isso aqui é definitivo, Deus tem mais para vocês.
Se vocês, não sei quanto tempo tem a igreja, mas hoje se vocês têm 20 e poucas células aqui, talvez seja adequado para o momento que estão vivendo. Mas também vocês não podem se acomodar com as vitórias das 20 multiplicações, sendo que Deus tem para vocês uma cidade inteira para ser entregue em suas mãos. A gente vai celebrar vitórias. Por exemplo, nós temos uma história lá em Macapá, passamos 18 anos, desses 18 anos, 16 anos foi na Paz Church, 17 anos foi na Paz Church. A gente começou do zero, de ser membro da célula, de não conhecer nada sobre uma igreja em células. A gente veio de igrejas tradicionais, que não tinha discipulado, não tinha célula. A gente aprendeu tudo lá na Igreja da Paz. E a gente, nesse tempo, teve experiências incríveis no ministério. Assim, para a glória de Deus, a gente cresceu muito. Teve uma época que, debaixo de mim e da Rejane, lá em Macapá, chegou a ter mais de 400 células. Só debaixo da nossa cobertura, a gente conseguiu multiplicar várias redes de células. Pela graça de Deus. Não tem como contar aqui, mas eu tenho certeza que foi pela graça de Deus. Porque muitas dessas multiplicações foi no tempo que eu não era pastor integral. Depois me tornei pastor integral. Mas quando eu chego em Santarém, um novo desafio. Não tem como eu viver do passado. Agora em Santarém, eu tenho outros desafios. Eu tenho que me atualizar para viver esse tempo de agora, em outra cidade, em outra igreja, com outro povo, em outro contexto. Se eu quisesse viver contando vantagem e sentado na vitória do passado, poderia até me sustentar por um tempo. Mas eu sei que Deus tem mais para mim. Então eu preciso sair da zona de conforto, né? Quando nós chegamos lá, encontramos principalmente a Jolé, o Júnior estava viajando já, e ela sabe o desafio que nós recebemos lá, porque a igreja estava passando um período difícil, a rede que nos deram, que a Jolé fazia parte, estava em frangalhos, o povo da rede estava machucado, ferido, desanimado. Eu falei, Deus, por que o Senhor nos trouxe para cá, nessa situação? E a gente sempre olhou para Santarém como o modelo, né, a ser alcançado, porque era nosso referencial. Mas a gente foi colocado diante de um grande desafio. E a gente teve que se atualizar. A gente teve que colocar o pé no freio para entender as pessoas que estavam cansadas. A gente teve que ter menos pressa para lidar e curar pessoas que não estavam conseguindo andar rápido, porque estavam feridas e desanimadas. A gente teve que ter, sabe, na nossa vida, vários momentos de reflexão. E para a gente entender aquele momento, a gente parar naquele momento, mas sem deixar de olhar para frente, crendo que seria um tempo de aprendizado. Pegamos a pandemia logo de cara, 2 anos da igreja recomeçando quase, porta fechada, lockdown, reunindo 100 pessoas por culto, sendo que lá é uma igreja de milhares de pessoas. E a gente teve que passar por esse momento de rever a nossa vida, os nossos conceitos, aquilo que a gente tinha feito antes seria diferente, o povo era diferente, a cidade era diferente, a igreja era diferente. E a gente tem que rever tudo para quê? Se atualizar, mas olhar para frente. E hoje nós conseguimos experimentar coisas incríveis. Já temos testemunhos para contar sobre Santarém. Nós guardamos na gaveta, no nosso arquivo, a nossa história de Macapá. Mas agora nós temos testemunhos atualizados sobre o que Deus está fazendo em nossas vidas. E através de nós lá em Santarém. Porque nós sentimos a necessidade de se atualizar sempre. Quantos querem te diga amém também para você participar? Então vamos lá. Time que se ganha, por que tem que se mexer? Time que não se mexe é um convite ao comodismo e à inércia. Diga, está repreendido, Jesus. Todo comodismo, toda inércia não pode permanecer. Agora, o time que não se muda é um convite para os jogadores se acomodarem. Eles acham que vão ganhar sempre. Eles vão querer treinar como antes. Eles vão querer se esforçar como antes, porque acham que vão viver sempre naquela vitória e que tudo é fácil. Mas não é fácil. O reino de Deus não é para os fracos, né? Jesus mesmo disse, né, que o reino de Deus ele vai ser alcançado como? Por esforço, por violência. Requer de nós dedicação, esforço, tem esforço, tem guerra, tem batalha, tem trabalho. A gente quer fazer isso com leveza, com amor, sabe, num clima muito legal de estarmos juntos. Mas, irmãos, não pense que é fácil. Jesus disse que não seria fácil. Ele requer de você esforço, trabalho, não comodismo,
não inércia, não ficar parado, mas movimento, atualização, trabalho. O time que quer continuar ganhando tem que mexer de vez em quando, tem que sacudir. Eu não estou dizendo nem de trocar peças, não. Tem que sacudir o ânimo, tem que trazer coisas novas, tem que ter novas estratégias, tem que pensar fora da caixa, tem que ter estratégias de Deus, tem que ter oração, tem que ter revelação, tem que ter discernimento de Deus para o tempo, para a cidade, para as pessoas, para os desafios que Deus coloca sobre nós. E não é só o pastor João que é responsável por isso, não. É essa equipe aqui, é essa igreja. Amém ou não amém, pessoal? Quando não se mexe no time, dificilmente se alcança resultados maiores e melhores. Terceiro, o que foi feito para chegar até aqui, possivelmente não será suficiente para conquistar coisas maiores. Tem pessoas que se esforçaram e tiveram uma estratégia até aqui. Mas se você quer sair daqui para um lugar maior, possivelmente vai requerer outras habilidades suas. Já viu profissionais que chegaram até um patamar? Teve uma promoção, ele fez por onde, ele tinha habilidades, ele conseguiu, conquistar ali aquela posição nova. Mas chega nessa posição nova, ele tem mais outros patamares para alcançar, mas ele não consegue sair do lugar. Isso acontece às vezes no time de vendas. Não sei se alguém trabalha com vendas aqui. Ele é um ótimo vendedor, ele faz parte de uma equipe, aí ele é o vendedor sempre que bate meta, que é o melhor de todos, o melhor do mês. Aí o patrão dele viu que ele era o melhor vendedor, aí coloca ele como supervisor de vendas, ou como gerente da equipe de vendas. Aí lá naquela gerência, ele tem que ter outras habilidades. Ele tem que saber lidar com a equipe, ele tem que ter liderança, não é mais ele sozinho. Ele tem que saber passar ali a visão para os outros, ele tem que saber motivar as pessoas, mas ele não adquiriu essa habilidade antes. Aí ele se torna um fracasso como supervisor, como gerente, mas ele era um ótimo vendedor. O que ele fez para chegar até aqui não é o suficiente para ele chegar mais alto, ele tem que se reinventar. No ministério, na igreja, eu estou falando para líderes aqui. Se a gente quer sair de 20, e eu vi aqui, para 30, depois para 60, para 100, amados, vai requerer uma atualização nossa. Chegar já viu que às vezes assim, vamos multiplicar 100%. Entenda isso. Se você tem uma célula, para você chegar a 100%, basta multiplicar mais uma. Agora, se você tem 10 e quer chegar a 100%, são mais 10. É muito diferente a forma de lidar com essas proporções e esses desafios. Então, por isso que a Bíblia fala, a quem mais é dado, muito mais é o quê? Cobrado, tem mais exigência. O próprio trabalho nos exige mais, o desafio nos exige mais. Não é que Deus nos exija mais. O desafio da igreja crescente, o desafio que nós temos de povoar essa cidade com células, está nas nossas mãos, da gente passar por esse processo, de renovar nossa mente no Senhor e crer em coisas maiores e nos prepararmos para isso. Deus quer preparar essa igreja para coisas maiores, eu não tenho dúvida disso. Amém, pessoal? Time que não mexe, mesmo sendo campeão, ao longo do tempo, deixa de jogar para vencer e começa a jogar para não perder. Isso perde o apetite e a ousadia. Eu gosto muito de esporte em geral. Tinha uma época que eu acompanhava o UFC. Eu gostava de ver os lutadores brasileiros no UFC. Aí eu lembro muito bem, eu gostava e gosto muito ainda do José Aldo, que é um lutador brasileiro, campeão, e foi campeão por muitos anos. Até ele ser campeão, ele era feroz, ele era um caçador dentro lá do octógono. Ele não tinha medo, ele ia para cima do adversário. E era chute, era soco, e ele era muito bom ali nas artes marciais. E ele acabava a luta no primeiro round, no primeiro minuto, e era muito fera. Mas depois que se tornou campeão, ele passava a administrar as lutas dele. Ele não tinha mais aquela ferocidade, aquela gana. Por quê? Ele administrava o cinturão. Então, se desse para derrubar, derrubava. Se desse para finalizar. Mas se não desse, ele agarra nos pontos. Até que ele perdeu o título e não recuperou mais. Mas eu acho, eu não sou especialista, mas eu acho
se ele mantivesse o sangue nos olhos, aquela gana de vencer, e aquele espírito de sempre querer algo mais, eu acho que ele poderia se manter no topo por mais tempo. Como líderes na igreja, irmãos, não perca, sabe, a voracidade de avançar. Sabe, de crescer, de multiplicar. Sabe, se você já é um supervisor aqui na igreja, já tem uma função grande, já está em destaque, não perca. É o que Jesus fala nas cartas para a igreja, lá do Apocalipse, né? Sabe, da gente voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, aquela paixão. Paixão por Deus, paixão pelas pessoas, paixão pelos perdidos, sabe? A gente está envolvido 100%, às vezes a gente se deixa envolver com as coisas do mundo e perde, sabe, o foco daquilo que é eterno, daquilo que é importante, sabe? E às vezes a gente vai administrando como crente, não, eu vou dar uma freadinha aqui, eu já fiz muito para o Senhor, eu já multipliquei tantas células, eu já ganhei tantas almas para Jesus, mas agora estou casado, estou com um filho pequeno, estou com um novo emprego, estou com outros sonhos, irmãos. Os nossos maiores sonhos são aqueles que devem ser ligados com os sonhos de Deus. Sabe, tudo isso tem espaço na nossa vida. Tem espaço para o casamento, tem espaço para cuidar bem do filho, tem espaço para você prosperar no teu emprego, tem espaço igual eu e o Regiane estamos esses dias aqui passeando, curtindo Santa Catarina, praia. Mas a gente sabe que daqui a pouco, amanhã, se Deus permitir, voltamos para lá. E o nosso foco, sabe, o nosso coração, nós paramos para descansar, mas nós estamos o ano todo querendo crescer. Vocês estão numa igreja que tem milhares de células, mas nós queremos crescer, porque ao mesmo tempo que tem milhares de pessoas, tem outras milhares na nossa cidade que não conhecem Jesus. É isso que nós precisamos estar orando para não perder a chama no nosso coração. Amém ou não amém, pessoal? Eu quero avançar aqui com vocês para finalizar, eu nem sei quanto tempo eu já usei. Filipenses 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz: não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esse era o apóstolo Paulo, no auge do seu ministério. Ele já estava preso. O passo que ele tinha, se você ver o histórico da vida dele, o próximo passo, na realidade, era a sua morte. Ele já estava respondendo ali os seus processos lá para Roma. Ele já estava nesse processo de prisão. Mas qual era a visão dele? Ele diz, ele achava que ele não tinha alcançado nada demais ainda, com tudo que ele tinha feito antes. E ele diz, eu concentro todos os meus esforços nisso, deixando o meu currículo passado para trás, o meu histórico de sucesso para trás. O olhar dele era para frente. Então, essa atualização nos leva a olhar para frente. E eu quero te desafiar nessa noite a você olhar para frente, como servo de Deus, sabe, como líder nessa igreja, como discipulador nessa igreja, como pastores que tem aqui da equipe, como pessoas talvez que chegaram há pouco tempo, talvez tenha pessoas com pouco tempo. Você precisa olhar para frente, para o chamado que Deus tem para você. Está aberto a se atualizar. Deixa o que nós vivemos lá atrás, é lindo, é maravilhoso, serve para inspiração, testemunho. Tudo serve. Só não serve para nos levar adiante. Totalmente. Nós temos que olhar agora. É por isso que nós não podemos deixar de buscar a Deus, de orar, de se renovar no Senhor, de depender dEle, de pedir para que Ele renove a nossa paixão pelas coisas dEle e fazermos aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Alguns pontos sobre a atualização. Primeiro, a atualização evita estagnação e complacência. A liderança eficaz envolve a capacidade de reconhecer quando mudanças são necessárias para impulsionar crescimento e inovação. Todo líder tem que estar envolvido em crescimento e inovação.
Então, se a tua liderança está propondo para vocês um tempo de crescimento e atualização, não resista. Como eu falei no início, mudanças nos tiram da zona de conforto. Mas se a tua liderança está te conduzindo a desafios, pode crer que possivelmente, e eu creio que no caso da liderança aqui, é de Deus. Deus está nesse negócio, impulsionando vocês a sair da zona de conforto para uma nova estação, para um tempo novo, em nome de Jesus. Mas o que? Essa atualização na liderança requer desenvolvimento e crescimento. Uma liderança proativa busca constantemente maneiras de melhorar e expandir habilidades e conhecimentos da equipe. O pastor João começou o Tadel mostrando um livro para vocês lerem. Falou que vai buscar o livro, para vocês adquirirem o livro. A igreja não vai ter nem lucro com isso, né? Por quê? Ele está desafiando vocês a desenvolverem o crescimento. Quando chegar o livro, seja o primeiro a buscar o livro, a ler o livro e praticar o livro. Como exemplo, hoje. Mas esteja também buscando, talvez, as conferências, os encontros de liderança, o Tadel. Porque nós temos Tadel, irmãos. É o nosso treinamento sistemático para desenvolvimento de liderança. O líder que não frequenta o Tadel, né? Essa palavra não é para você que está aqui hoje, mas talvez para quem está em casa. Você que não frequenta o Tadel, você está abrindo mão de desenvolvimento e crescimento. E se você quer crescer no reino de Deus, você tem que ser treinado e desenvolvido e receber novas ferramentas. Não é diferente da tua empresa, não é diferente da tua profissão. Aqui muito mais. Aqui é o nosso negócio. É um negócio para a eternidade. É o nosso principal chamado. Terceiro, a inovação requer necessidade de renovação. Novos desafios e experiências podem revitalizar a equipe, estimular a criatividade e a inovação. A nossa igreja está passando por um tempo, quando digo igreja, nossa denominação, por um tempo de coisas novas, né, pastor João? Coisas novas. Daqui a pouco o pastor João vai apresentar para vocês coisas novas que a nossa liderança lá de cima está trabalhando para trazer para a nossa igreja a nível global. Brasil e fora do Brasil. E nós vamos sofrer mudanças. E é necessário, porque, como eu falei no início, nós estamos vivendo tempos novos na sociedade. E precisamos nos adequar. Então, essa necessidade de renovação é urgente. Diga, urgente. Esteja aberto para isso. E você, como líder, esteja na linha de frente disso. Atualização também requer adaptação ao ambiente em mudança. Justamente isso que eu acabei de dizer. Requer aprimoramento contínuo. Eu também disse antes, esteja pronto sempre a ter leituras boas e edificantes, a participar de cursos, de treinamentos, de conferências, de congressos, de investir em viagens, né? Esteja ligado com a tua liderança, eles vão trazer coisas novas para vocês participarem. Estivemos agora em São Paulo, ano que vem vai ter de novo, inscrições estão abertas, né? Eu creio que Navegantes pode ter uma equipe muito grande lá, maior do que esse ano. Né? Eu viajei de Campinas para cá, 45 minutos, irmão, de voo. É do lado, vai pelo litoral, né? Uma paisagem linda do avião, né? Linha reta pelo litoral, pousa aqui, vê uma passagem, né, em promoção, já para o ano que vem. É uma oportunidade. Por quê? Deus conta contigo, querido. Deus quer te usar. E você não pode ficar fora dessa. E para terminar de verdade, a atualização requer inovação e competitividade. A inovação, muitas vezes, requer mudança e experimentação. Amados, por que eu trouxe a palavra? Porque eu creio que é algo urgente para nós abrirmos a nossa mente. Se a gente, como igreja, Bastante Navegantes, Santa Catarina, aqui, amados, nós que estamos lá no norte, né, eu tenho o privilégio de estar na igreja onde foi o berço da visão, onde tudo nasceu. Nós olhamos para o Brasil com empolgação. Nós olhamos para Santa Catarina com empolgação. Esse estado é lindo, é desenvolvido, é próspero. E aqui tem um potencial incrível para vocês terem uma igreja muito relevante, muito poderosa, muito próspera, muito influente para esse tempo. Vocês têm as ferramentas nas mãos.
Vocês têm uma visão experimentada pela nossa liderança de 20 e poucos anos já. Está dando certo no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, lá em São Paulo está dando certo, e aqui certamente já está dando certo, e vai continuar dando certo. Estejam prontos para esse momento. Começam a olhar para frente, começam a olhar, sabe o que Jesus fala? Olhem para os campos. Olhem para frente, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Deus não tem plano B, nós somos o plano A de Deus. Deus não errou em trazer você para cá, em te colocar nesse lugar, nesse tempo, no meio dessas pessoas, debaixo dessa liderança, nessa família chamada Paz Church. Deus não errou. Se Deus não errou, se aprofunde nisso. Viva isso com intensidade. Se disponha para Deus. É minha mensagem para você nessa noite. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Eu queria orar antes de passar de volta ao pastor João. Queria orar por vocês. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto que isso é muito de Deus, que eu acabei de falar agora há pouco aqui. Não sei se tem alguém aqui que tem dúvidas sobre o teu tempo, o teu chamado para esse lugar, para essa igreja e para aquilo que você tem sido desafiado a fazer. Eu posso dizer que Deus não errou. Só se ajuste. Só se ajuste. Eu creio que esse tempo é um tempo de alinhamento. Então se alinhe. Se permita, ou permita a Deus alinhar você com a visão de Deus para essa igreja, com a visão de Deus, com a sua liderança. Sabe, submeta o teu coração a isso. Submeta as tuas vontades à vontade de Deus. Quando você entende isso, eu não tenho tempo para aumentar aqui, para falar mais coisas, mas houve um tempo lá em Macapá, eu não era ainda tempo integral, nós já éramos supervisores de área, eu acho, umas 20 e poucas células, e teve uma crise muito grande na igreja de Macapá, e a nossa vontade, minha e da Rejane, era ir embora de Macapá. Eu não era sustentado pela igreja, eu tinha o meu emprego, mas a crise foi tão grande na igreja que eu não queria ficar nem na cidade mais. Aí eu chamei nossos pastores lá de Santarém, o pastor Geraldo. Ele foi visitar a gente em Macapá, a igreja. Falei, pastor, eu não quero mais ficar em Macapá. Recebe a gente em Santarém. Só para ter alguém para discipular a gente. A gente não está pedindo nada, eu vou vender minha casa em Macapá. Eu vou arrumar um emprego em Santarém. Eu só quero permanecer na igreja, ter um discipulador e começar do zero. E vocês podem investir na nossa vida para o futuro, mas eu não estou te pedindo nada. Nem cargo na igreja, nem sustento, nem nada. Eu só quero que você nos receba em Santarém, porque Macapá não dá mais. Aí ele ficou ouvindo com paciência. E ele falou assim, Luciano, eu acho que vocês têm que ficar aqui em Macapá. Vai ter mudanças na igreja. Naquela época houve mudanças de liderança. Era tudo muito grave lá. Era muito grave. Vocês vão poder ajudar o pastor Luiz, ele disse. Fica aqui. Aí nós não entendemos, porque a gente achava que ele ia querer que a gente fosse para lá, sem custo nenhum, sem pedir nada assim, que requeresse algo, alguma coisa a mais da igreja. A gente queria só estar lá para ajudar Santarém e sermos ajudados também. E a gente obedeceu, engolimos a nossa vontade. Ele jogou um balde de água fria naquela desejo que a gente tinha de ir embora, sabe? A gente obedeceu. A gente nem precisava obedecer também, eu não era sustentado pela igreja. Eu nem era um pastor, eu era um supervisor, alguém que estava servindo lá como tantos outros. E eu tenho certeza que foi aquela decisão de submeter nossas vontades à vontade de Deus, Romanos 12:2, que a gente pôde experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Foi fácil? Não foi fácil. Foi uma reconstrução, foi lidar com muitas feridas e dores, foi acreditar numa nova liderança, numa nova proposta. Mas se não fosse aquela decisão, a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje. Depois disso,
muitas coisas boas aconteceram, o chamado de Deus se cumpriu, o pastoreio veio, o crescimento veio, e coisas grandes que a gente pôde experimentar por a gente submeter o nosso coração à vontade de Deus. Senhor, nessa noite eu quero orar pelo teu povo, a tua igreja. Oro pelo pastor João, sua esposa, líderes dessa casa, dessa família aqui em Navegante, toda a equipe de frente, todos os pastores auxiliares, supervisores que estão aqui, líderes de ministérios, líderes de células, anfitriões, auxiliares, membros das células. Senhor, eu sinto algo novo acontecendo neste lugar. Eu sinto que é tempo de algo novo, meu Deus, para essa igreja, para essa liderança e para esse povo que está aqui. E, Senhor, eu te peço que nessa noite, se alguém, Senhor, sentia um peixe fora d'água nesse lugar, se alguém aqui em nosso meio, que está presencial ou online, ouvindo essa mensagem, se sentia inadequado até hoje, que o teu Espírito possa alinhar o coração dele, dela, ao teu coração e ao coração dessa liderança e desse propósito. E eu declaro, Senhor Deus, elos fortes se unindo aqui nesse lugar. Eu declaro, Senhor Deus, e eu vejo, Senhor, no meu espírito, aqui é uma cidade ligada à pescaria, e a navios e a portos, e eu vejo correntes grossas nesse lugar, com elos fortes, que são capazes de segurar navios cargueiros, pesados, de toneladas. Mesmo que venha maré forte e ventos e tempestades, e o mar fique agitado, e esse navio balance, mas essa corrente não quebra. E a corrente são formadas por elos individuais, que unidos são inquebráveis, capazes de segurar estruturas grandes. Espírito Santo estabelece aqui nessa noite, no coração dos meus irmãos, uma aliança inquebrável entre eles e a liderança, entre eles e o compromisso do discipulado, como uma equipe, como uma família de Deus. Senhor, mostra, e eu te peço, dê capacidade para o pastor João expor e comunicar toda a visão que o Senhor tem dado para ele, para essa igreja. Eu repreendo agora, Senhor, todo ruído na comunicação. Eu repreendo agora, toda distorção no caminho da comunicação. Eu repreendo todo espírito maligno que vai distorcendo no ouvido de algumas pessoas, Senhor Deus, o que a liderança tem falado e pensado e comunicado, que faz que eles não entendam claramente, entendam ao contrário, inclusive, Senhor Deus, toda essa visão, todo esse pensamento, todo esse projeto para Navegante. Alinha essa comunicação, integra essa equipe. Senhor Deus, desfaz agora toda a confusão, toda a dúvida. E eu te peço, Senhor, coloque filtros espirituais nos olhos e nos ouvidos espirituais dessa igreja, para que eles possam fluir, Senhor Deus, na mesma direção. Senhor Deus, no mesmo caminho, no mesmo propósito, no mesmo projeto, Senhor, de conquista dessa cidade. Deus, amplia, Senhor, essa tenda, amplia a influência dessa igreja, amplia, Senhor, o alcance dessa igreja, através das células, através do discipulado, através dos cultos, dos grandes cultos de celebração. Deus, que a tua presença, a tua voz, Senhor Deus, possa, Senhor, guiar esse povo e essa liderança. Eu abençoo esse povo nessa noite. Nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante